Em nome de Jesus. Quero aproveitar que você está de pé. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Enquanto você abre aí Lucas capítulo 1, deixa eu te dizer uma coisa. Nós estávamos cantando aqui sobre a grandeza e a fidelidade do Senhor. E além de, irmãos, que eu acho que todo mundo viu, né? Os astronautas que foram dar a volta na Lua, voltando para a Terra. E um dos astronautas dizendo que estava mais crente agora do que antes. Ele acreditava ainda mais em Deus agora. Voltando, depois de tudo que ele viu. O homem que chegou mais longe da Terra disse que há uma grandeza, uma infinidade inexplicável, que só o Senhor para fazer isso. Ele estava voltando ainda mais com fé, ainda mais com ousadia. Deu esse testemunho para a rede global, deu esse testemunho honrando e glorificando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Que coisa linda, aleluia. Lucas 1, quem achou, diga eu sou de Jesus. Nós vamos ler o verso 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. A tua palavra está aqui, Jesus. Fala com a tua igreja, que o teu Espírito Santo tenha liberdade. Faz o que nós não podemos fazer, que nós possamos estar com o nosso coração aberto, para que a semente da palavra, a mensagem, o Senhor não tem responsabilidade com o mensageiro, o Senhor tem responsabilidade com a mensagem. Enquanto alguém tem uma mensagem, o Senhor carrega essa pessoa. Que você nunca perca a mensagem que Deus te deu, porque se você perder a mensagem, você perdeu tudo. Que essa mensagem alcance corações, Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, glorificando ao Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar algo. Nós estamos ouvindo algumas coisas já há algum tempo aqui desse púlpito, que são familiares para nós que somos da Rocha. Deus tem falado muito com a gente até compartilhou alguns domingos atrás, e passamos até por esse texto também. E esse texto está falando de João Batista. João Batista, a voz que clama no deserto, o homem que preparava o caminho para Jesus. E aqui Deus testemunhando a respeito dele, né? Falando com o pai Zacarias e dizendo: olha, ele vai ser poderoso, ele vai andar no poder e no espírito de Elias. E nós sabemos e estamos aprendendo que o espírito de Elias é o espírito de adoção, porque só o espírito de adoção converte corações de pais aos filhos e corações de filhos aos pais. E é exatamente as últimas palavras que foram citadas e lidas no Velho Testamento. Os dois últimos versículos do Velho Testamento, Malaquias capítulo 4, vai dizer que antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias virá. E ele está falando do espírito de Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que não haja maldição sobre a terra. Então esse espírito conciliador impede a maldição. Esse espírito que reconcilia pais e filhos, filhos e pais, pessoas, ele reconcilia, e por isso não vem maldição sobre a terra. Ontem eu estava pregando lá perto de Curitiba, numa cidade chamada Araucária, e eu compartilhava sobre isso num culto de jovens, falando desse espírito de adoção, que é o espírito que vai nos carregar até o grande e terrível dia do Senhor. Quem está esperando a volta de Jesus Cristo aqui? Deixa eu ver. Nós como noiva esperamos a volta do Senhor. E tem gente aí que não acredita em arrebatamento, mas eu quero te dizer, Rocha, nós acreditamos no arrebatamento da igreja, na volta do Senhor Jesus, aleluia. A nossa fé está baseada nisso. É nisso que nós acreditamos. Então, preste atenção. Deus sempre nos dará um apetite por alguma coisa. Existem algumas coisas que você tem vontade de fazer. Existem algumas coisas que você é direcionado. Ninguém gosta daquilo, mas de repente você gosta muito. Ninguém quer pôr a mão naquela situação, mas você gosta daquele jeito. Você gosta de fazer aquela coisa. Então existem algumas coisas, isso de forma muito individual. O Espírito Santo de Deus coloca um apetite na gente. A gente não aprendeu aquilo. Nós não viemos de uma cultura familiar que faz aquilo, em várias áreas da nossa vida. Mas de repente você tem um apetite para alguma coisa.
Você gosta de algo, você tem um hobby. Você não precisa que as pessoas insistam com você para você fazer aquilo. E geralmente isso aí está completamente ligado ao seu propósito. Completamente ligado ao seu propósito. Então, nós somos gratos pelo que temos, mas sabemos que nascemos para algo maior, para algo mais. Eu estou lendo um livro do Stephen Furtick, chamado Coisas Maiores, baseado em João capítulo 14, versículo 12. Quando Jesus, o maior homem que pisou nessa terra, o Filho de Deus, ele vai dizer: vocês farão coisas maiores do que eu farei, do que eu fiz. Meu Deus, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. É difícil de acreditar nisso, irmãos. Mas Jesus estava falando aqui, e no livro é interessante porque ele faz 3 tópicos e faz uma comparação, e nós não podemos cair nesse erro. Ele diz que existem pessoas que estão num local, numa zona de conforto, dizendo assim: esse bom é suficiente. Então isso que eu estou vivendo é suficiente. Senhor, eu estou conseguindo pagar minhas contas, estou conseguindo fazer isso, estou conseguindo isso, aquilo. Então, Senhor, está tudo bem, eu não quero mais nada. Mas a gente bloqueia o agir de Deus, porque Deus, irmãos, e porque o Espírito Santo está em você, nós teremos sim um avanço contínuo. Eu preciso que você entenda essa palavra. O Espírito de Deus que está em você, ele não para, ele está em um avanço contínuo. Então, quando eu estou num lugar onde eu digo: tá bom, não quero mais nada, você bloqueia o agir de Deus, porque não é isso que Deus tem para nós. E o contrário é verdadeiro. Existem pessoas que o contrário disso aqui estão procurando grandeza, estão querendo ter o primeiro milhão antes dos 30 anos, estão atrás dos gurus da internet. Irmãos, essa grandeza é falsa. Essa grandeza vai te trazer frustração, porque não é assim que Deus constrói, não é assim que Deus faz, não é assim que Deus age, não é dessa maneira. Então ele faz esse comparativo. Existem esses que esse suficiente tá bom, não é isso que Deus tem. Eu quero essa grandeza, não é isso que Deus tem. E ele fala das coisas maiores, citada no texto de João 14, 12. Porque quando Jesus fala que vocês farão coisas maiores, Jesus está dizendo, irmãos, que nele nós podemos experimentar algumas coisas que jamais teríamos condições de experimentar. Nele podemos viver algumas coisas que, por mais expertise que eu tivesse, por mais recurso e canais de acessos abertos para mim realizar algo, eu não teria condições de realizar. Então eu quero que você levante a tua mão, e eu quero liberar uma palavra nessa noite de ceia sobre a sua vida. Tem coisas que você nunca teria condições de viver, tem coisas que você nunca teria condições de presenciar, de desfrutar, mas o Espírito Santo que habita em você, está em você para fazer coisas maiores para o reino de Deus. Será que tem alguém que acredita nisso aqui nessa noite? Agora olha só, repita comigo: propósito. A gente canta falando de propósito, a gente prega falando de propósito. Só que o que é propósito? Tem pessoas que vêm para nós e falam: pastor, eu ouço falar aí propósito, isso, aquilo, mas como eu vou descobrir o meu propósito? A minha filha está recebendo alguns convites para estágio, e todos esses convites, a pergunta central é o seguinte: qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? O propósito é o que está por trás do nosso fazer. Eu queria que o Paulo colocasse na tela aqui, pregasse comigo. Olha só, o que é propósito? Hoje você vai descobrir o que é propósito. Fala para o teu irmão: hoje você vai descobrir o que é propósito. Fala assim: você vai sair daqui sabendo o que Deus tem com você. Será que tem alguém que acredita nisso? Você quer pegar essa palavra? Você crê que Deus pode fazer isso? Então abra o teu coração e fique atento. O que é propósito? Propósito é o seu porquê. E aqui não é aula de coaching não, aqui é completamente espiritual. Porque o que diz? Enquanto a tarefa, preste atenção, é o que você faz, ou seja, você trabalha, você estuda, você cuida da sua família, você faz tantas coisas. O propósito, diferente da tarefa, é o motivo pelo qual você faz aquilo, é a intenção por trás da ação. Então o porquê você faz o que você está fazendo? Essa pergunta deve ser feita. Qual o motivo de eu colocar a mão para resolver isso, para fazer isso?
Qual é a intenção por trás? Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor sonda a intenção do nosso coração. Por quê, irmãos? Intenção está completamente ligado a propósito. Então, se a minha intenção não é boa, o meu propósito não é bom. Agora, se eu faço, se eu trabalho, se eu estudo, se eu cuido da minha família, o propósito é o motivo pelo qual eu faço aquilo, é a intenção por trás da ação. Passo outro. Então, exemplo, se você limpa a sua casa, a tarefa é varrer, é limpar, é jogar a sujeira para fora, é deixar organizado a sua casa. O propósito deve ser criar um ambiente de paz para quem você ama. Então, quando a dona de casa, a mãe de família, ela está lavando a sua louça, preparando uma comida gostosa, aleluia, oh glória, é aquele cheiro daquela panela de pressão maravilhoso, invade a casa. Ninguém estava com fome, ninguém ainda estava pensando em comer, mas de repente é atiçado pelo aquele cheiro maravilhoso, aleluia. E ela está varrendo, ela está deixando a casa toda organizada. Qual é a intenção por trás? É preparar um ambiente para quem ela ama, é preparar um lugar de paz para quem nós amamos, para quem está conosco. Então é o propósito. O propósito de arrumarmos a nossa casa, de varrermos a nossa casa, de lavarmos a nossa louça, é para que toda a nossa família esteja desfrutando de um ambiente de paz. Agora, a tarefa cansa, não cansa? Toda tarefa cansa, toda ação cansa, enquanto o propósito motiva. Você pode estar cansado de estar fazendo algumas coisas, mas Deus está tocando pessoas com aquilo que você está fazendo, porque o propósito por trás do que você está fazendo tem glorificado o nome do Senhor. Então olha só, onde o propósito mora? Uma forma clássica e prática de visualizar o propósito é encontrar o ponto de encontro entre 4 perguntas. Se você puder anotar essas 4 perguntas, anote aí. Passa o outro. Olha só, a gente vai encontrar isso. O que eu amo fazer? Está relacionado à paixão. Tem coisa que eu gosto de fazer, como eu disse no início. Então, o que você ama fazer? Geralmente o seu propósito de vida, o porquê você nasceu, está completamente ligado naquilo que você flui. O detalhe é o seguinte: existem coisas que talvez você tenha uma grande aptidão de fazer, mas você nunca se meteu naquilo, você até é desencorajado, você já viu pessoas sofrendo, você não quer se aproximar daquela situação, mas você é o instrumento que Deus quer usar, e o diabo muitas vezes nos desencoraja, para que a gente não experimente o novo de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida: Deus vai preparar algumas situações diante de você por esses dias, para você descobrir ainda mais qual é o seu propósito. Sabe por que tem gente que ainda não sabe do propósito de vida que tem? Porque tem gente, irmãos, que ainda não se envolveu com aquilo que tem absolutamente a ver com o propósito que Deus tem na vida dele, na vida dela. Você acredita que tem pessoas que já são adultos, já se formaram, e ainda não se relacionou com aquilo que realmente Deus quer que se relacione? Pessoas que descobrem o propósito muito tarde. Mas eu quero te dizer, nunca é tarde para descobrir o propósito. O importante é descobrir. Então a segunda pergunta: no que eu sou bom? Você é bom em alguma coisa. Tem gente que nasce com um talento, não aprendeu, não passou por nenhuma escola, não participou, mas sabe fazer, sabe tocar um instrumento, ninguém ensinou, tem aptidão, tem facilidade para aquilo. Então é exatamente isso. No que você é bom? Onde está o teu talento? Está conectado ao talento e vocação? Terceira pergunta: o que o mundo ou minha comunidade precisa? Isso tem a ver com a sua missão, e nós temos falado isso aqui nessa igreja. Olhe para mim, meu irmão, você que tem vindo nessa igreja, que é membro dessa igreja, em que você tem servido a comunidade que você faz parte? Porque propósito está ligado a servir, completamente ligado a servir. Naquilo que eu sou bom, que Deus me deu, o dom e talento, como eu disse aqui para os novos membros de manhã, é aquilo que outras pessoas precisam, e é por isso que eu preciso fluir.
Eu não posso deixar situações pessoais me paralisarem na minha fé, porque isso prejudica o funcionamento do corpo de Cristo. Nós cantamos, irmãos, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de... Quem tem 40 a mais de evangelho? Até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Sem cessar. Você mudou a letra aí, varão. Fala para quem está do seu lado assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. É isso mesmo, irmão. Tem gente que não falou, sai do meu lado. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Até quando? Até o fim nós estaremos juntos como igreja, porque a nuvem não está sobre uma pessoa, a nuvem está sobre uma comunidade. Missão. Quarta pergunta: como posso ser útil ou sustentado por aquilo? Ou seja, é a realidade. Porque você conhece, eu também, pessoas que porque querem viver uma missão, largam tudo de forma negligente. E como serão sustentados? Não, Deus está me chamando, largam tudo. Mas como vai viver? Como vai sustentar a família? Então existe uma realidade dentro da espiritualidade que nós vivemos. Existe uma realidade que nós precisamos colocar diante de Deus e dar passos de fé, mas sem sermos negligentes. Então, dentro dessa realidade, como eu posso ser útil e sustentado por aquilo que eu entendo que é a minha missão, que é a minha vocação e é a minha paixão? Passa o outro. Passa o outro slide. Slide, olha eu, slide. Quem é do tempo do slide? Quem é do tempo da caneta com cheiro de álcool, escrevendo ali no... Então olha só, quando você encontra algo que une essas pontas, você não tem apenas um trabalho ou um hobby, você tem um eixo de atuação. Irmão, é lindo quando alguém está fazendo aquilo que gosta e está sendo instrumento para tocar outras pessoas. Eu falava aqui, eu e a Fabiana começamos a fazer exercício com um casal incrível aqui da nossa igreja, o Diego e a Fá, que são personal trainers e tem uma experiência vasta. Ele foi professor da equipe paralímpica do Brasil e tem uma experiência incrível. E a junção, irmãos, fazendo aquilo que gosta, tocando pessoas, tendo liberdade para falar do evangelho, que coisa linda. Eu quero declarar que você vai se envolver com aquilo que você tem paixão, com aquilo que você gosta. Você não vai fazer a faculdade que dá dinheiro, você vai fazer a faculdade que está debaixo do propósito que Deus tem na sua vida. Oh glória! Então, na prática, o propósito raramente é sobre quem eu sou, e quase sempre sobre como eu sirvo. O propósito não tem a ver com quem você é, não é sobre você, irmãos, é sobre outras pessoas, é sobre ser instrumento de Deus. Então é o uso das suas habilidades e da sua história, inclusive as partes difíceis, para gerar valor para os outros. Eu quero te dizer que os momentos difíceis que você passou, mas passou na presença de Deus, servem para dar valor para outras pessoas. Eu quero te dizer, levanta a tua mão, quem tem testemunho? Quem tem testemunho é porque passou por um momento difícil, mas superou aquilo em Cristo. Quem tem testemunho? Passou pelo deserto, passou pelo vale, passou por uma enfermidade, mas não soltou das mãos do Senhor, então agora gerou valor. E para quem você contar aquilo que você passou, as pessoas serão impactadas pelo valor que foi gerado no seu deserto. Uau! Uau! Coisa linda! Fala, irmão, seu testemunho, fala para quem está do seu lado, seu testemunho no dia difícil vai gerar valor para outras pessoas. Então repita comigo: propósito é utilidade. Vamos lá, Rocha da Noite. Propósito é utilidade.
uma ferramenta sem propósito fica guardada na gaveta. Um ser humano com propósito entende que a sua existência resolve algum tipo de problema ou traz algum tipo de luz para o ambiente aonde está inserido. A sua vida precisa ser uma vida que resolve problemas de outras pessoas ou traz luz para o ambiente que você faz parte. Será que tem alguém me entendendo aqui nessa noite? A tua vida, em nome de Jesus, escute essa palavra para o teu coração. A sua vida precisa gerar valor para outras pessoas, precisa trazer luz para o ambiente que você está inserido e precisa resolver algum tipo de problema. Deus vai te usar para desatar alguns nós. Será que alguém pega essa palavra e quer ser usado desse jeito? Ei! Ninguém sabe, pastor Gilmar, chega o crente. Eu não entendo desse negócio não, mas por que esse negócio está solto aqui? Pum, funcionou. Você não está entendendo não o que eu estou falando. Está todo mundo batendo a cabeça, todo mundo lá, o dia inteiro tentando resolver um negócio. De repente chega o crente, cheio do Espírito Santo. Não tem habilidade nenhuma com aquilo, não sabe mexer em nada, mas de repente libera uma luz, uma fagulha divina. Mas esse negócio aqui, e se apertar isso? Ué? E outras coisas, sabe como são resolvidas? Simplesmente pela tua presença no lugar. Irmão, eu tenho testemunho na minha vida pessoal, e tenho testemunho de gente crente que está aqui nessa igreja, que gente não sabia resolver, não sabia o que fazer, mas porque alguém cheio do Espírito Santo chegou naquela casa, tudo clareou, a paz entrou, a coisa foi resolvida, ninguém precisou colocar a mão. A presença do Senhor sobre você vai ser um instrumento de resolução e de luz para alguns ambientes. Agora olha só, não tem mais, né? Acabou aí. Então você está entendendo o que é propósito? Agora por que eu estou dizendo tudo isso? Guarde isso no teu coração. Propósito não é um troféu que você ganha no final de uma corrida. Propósito é o jeito que você corre a corrida. Guardou? Propósito não é o troféu que você levanta no final de uma prova, no final de uma corrida. Propósito é a maneira que você corre a corrida. Como você tem corrido essa corrida? Então, é durante, é no meio dos processos que pessoas são construídas em Deus. Hoje eu tenho maturidade que eu não tinha 10 anos atrás. Hoje você pode passar por algumas coisas que não vão te paralisar como te paralisaram há 15 anos atrás. Por quê? Porque no processo Deus te forjou. Então, é transformar o seu fazer em um ser que faz a diferença. O que eu faço tem me transformado em alguém que está fazendo a diferença. Primeiro dentro da minha casa. A mulher fala assim: nossa, esse homem mudou muito demais. A mulherada, dá um glória a Deus aí para Jesus ser contigo. Talvez você não está vivendo isso, está longe disso, até piorou as coisas, mas acredita no que eu estou liberando aqui, né? Meu Deus, esse homem mudou de repente. O que aconteceu? Fica até estranho, né? Fica até olhando assim. O que aconteceu com essa mulher? Está calma, oh Deus. Olha, tá tranquila. Só Deus, irmão, olha para mim. Tem coisa que só o Espírito Santo para fazer. Você tenta uma vida inteira mudar alguém, não consegue. Um toque. Eu estou sentindo Jesus aqui. Levanta a tua mão, um toque. Um toque. Apenas um toque do Espírito Santo. Coloque alguém agora diante do Senhor. Coloque a situação que você está vivendo diante do Senhor. E eu quero liberar hoje. Nós estamos num ambiente de fé, um ambiente profético. Essa igreja está impregnada da glória de Deus desde o culto da manhã. Eu quero te dizer, tem coisas que tantos ensinos, tantos conselhos, tanta experiência não moveram, mas um toque.
Um toque do Espírito Santo pode transformar tudo. Um toque. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Precisamos estar atentos, porque às vezes você vai enxergar o que ninguém enxergou, e você vai conhecer alguém que tem uma capacidade que você não tem, e você será um elo de conexão para que algo seja resolvido. Alguém aqui assistiu aquela série do Césio 137 que está na Netflix? Levanta a mão. 1987, irmãos, a gente só ouvia falar daquilo. Quem estava, né? Quem já tinha nascido? Eu tinha alguns anos já em 1987. Eu lembro disso, só passava isso nos jornais. Césio 137, Goiânia. Uma cápsula lá de Césio, de algo radioativo, escapou e pessoas morreram, e foi um bafafá global, mundial. É uma das séries mais assistidas no mundo, de algo que aconteceu real no Brasil, com atores brasileiros. Mas por que eu estou dizendo isso? Irmão, o cara vai para o ferro velho vender a peça, ninguém sabe o que é aquilo. O cara do ferro velho compra a peça, leva para casa, abre a peça e tem um pó fluorescente. As crianças brincam com aquilo, todo mundo fica alucinado. Ele dá um pouquinho para cada um, as pessoas levam para casa, está todo mundo sendo contaminado e não sabe o que é. E aí a mulher do dono do ferro velho está doente, o filho doente, todo mundo doente, feridas aparecendo, e ela esconde aquilo do marido e leva para uma casa como se fosse um postinho de saúde, e fala: moço, deixa eu te falar, isso aqui, ó, desde quando isso aqui chegou na minha casa, eu estou doente, meus filhos estão doentes, meu marido está doente, mas meu marido não quer acreditar em mim. Moço, eu tenho certeza que é por causa desse objeto aqui, e ninguém acredita nela. Então deixa um objeto do lado de fora do postinho, num lugar, dentro de um saco, e ela vai hospitalizada. E de repente lá no postinho que ela está hospitalizada, tem um rapaz que é enfermeiro, que está ali se doando, atendendo mais pessoas do que deveria, do que consegue. Mas ele começa a perceber que as pessoas estão com os mesmos sintomas, e ele ouviu a história dela, e ele liga para um amigo dele, que tinha se formado nessa situação, especialista nesse tipo de situação. E o amigo dele mora no Rio. E ele liga para esse amigo e fala: cara, eu acho que aconteceu isso. Tem um pessoal aqui, está todo mundo doente, e eu acho que é radiação do aparelho de uma clínica que foi desativada. Irmão, se esse rapaz não tivesse feito isso, seria uma tragédia 1000 vezes maior. Mas alguém percebeu algo e se conectou com alguém que podia resolver. Que você seja um instrumento. Ei, que Deus te dê visão de águia. Que Deus te dê visão de águia. Ninguém está percebendo, mas você está percebendo alguma coisa. Ninguém está vendo, mas você está detectando algo. E por causa disso você será um instrumento de recuperação, de reconciliação, para que mais pessoas não sofram, em nome de Jesus. Aleluia. Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para sermos boas obras, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as pratiquemos. Olha só, irmão, deixa eu ler de novo, que você não entendeu. Porque somos criação de Deus. Você é criação de quem? Para quê? Para realizar em Cristo Jesus boas obras, as quais Deus de antemão já preparou para que você possa praticar. Ou seja, tem um caminho trilhado de Deus para você, e você, cheio do Espírito Santo, entendendo quem você é em Cristo, a tua filiação e o teu propósito, é inevitável que você vai longe, e que você será alguém que vai ser instrumento para que pessoas sejam iluminadas.
e para gerar valor no coração de outras pessoas. O que é gerar valor no coração de outras pessoas? Com o nosso testemunho. Irmão, tem gente oca por aí. Olha para mim, tem gente do teu lado que não acredita mais em nada. Você fala de igreja, a pessoa não acredita. Você fala de Jesus, a pessoa não acredita. Você fala do Brasil, a pessoa não acredita mais. Tem pessoas que estão ocas, que já não tem valor mais. Foi tudo diluído, as lutas, as batalhas. E aí de repente tem um braseiro chegando. Tem alguém que vai falar: não, vai dar certo, não, vai acontecer, não é assim não, Deus tem melhor para você, não, você tem coisas maiores que você vai viver. E aí a pessoa que já estava sem valor nenhum, vai gerando valor no coração dela, por conta do que você passou e do que Jesus fez na sua vida. Será que tem alguém entendendo essa palavra? Irmãos, Deus nunca chama alguém, guarda isso no teu coração. Deus nunca chama alguém para uma tarefa sem antes fornecer as ferramentas necessárias. Fala para quem está do teu lado: Deus te deu toda a ferramenta necessária para você fluir. Não tem jeito. Deus não será omisso nisso, irmãos. Deus é Pai. Deus te deu toda a ferramenta necessária para você fluir no seu propósito e dom. Lembra de João Batista? Nós lemos o texto aqui falando sobre ele. Ele não foi enviado apenas com palavras, mas com uma habilitação espiritual específica. Ele era a voz que clamava no deserto, que ia preparar o caminho para o Senhor. Ele nasceu por um propósito. Eu quero te dizer, você nasceu para um propósito. Ninguém aqui nasceu, ué, Deus falou: e esse aqui? Isso é Matrix, hein? Isso aqui não estava no... Ué, isso aqui nasceu, mas... Não, Deus te conhece antes de te colocar no ventre da tua mãe. Então você só nasceu, e você já é um vencedor, porque diante de milhões e milhões, lembra lá? Você chegou, fecundou, nasceu, está aqui, está respirando, está enxergando, está ouvindo, aleluia. Será que alguém pode celebrar Jesus pela vida? A vida! Ei! Segura na mão de quem está do teu lado esquerdo e direito, e você vai repetir o que eu vou dizer. Diga assim: ter um propósito sem habilitação gera frustração. Ter habilitação sem propósito gera desperdício. Você vai entender? Ter um propósito sem habilitação gera frustração, irmãos. Tem pessoas que estão fazendo muitas coisas, mas não foram habilitadas para fazer. E quando eu falo de habilitação, eu estou falando de unção para. Unção. Nós somos espirituais, somos homens e mulheres de Deus, e para realizar o propósito, só debaixo da unção. Se não tiver unção, você não consegue. Se não houver unção sobre a sua vida, você para, você desiste. Então a habilitação para o propósito é a unção que Deus tem específica. João Batista, ele tinha uma unção, ele foi habilitado espiritualmente, de forma específica. Tem gente, irmãos, que faz um monte de coisa, não flui nada, mas de repente põe ela no lugar onde ela foi habilitada para aquilo, ela nasceu com habilitação para aquilo. É como colocar um trem no trilho. Vai embora. Vai embora. Agora, ter habilitação sem propósito gera desperdício. A natureza da habilitação tem que ser no espírito e no poder. A habilitação, ela é divina. Não vem de cursos acadêmicos ou linhagem humana, mas vem de uma transferência do alto. Você está entendendo isso? Reis se tornam reis por conta da linhagem. Homens de Deus não se tornam homens de Deus por causa da linhagem.
Você está entendendo isso? Então tem coisas, olha para mim, preste atenção. Essa habilitação, o Isaac fez 18 anos, fez o cursinho para dirigir, pegou a carta, está me enchendo as paciências agora. Ô pai, deixa eu dirigir o carro aí. Agora ele pode dirigir, porque agora ele está com habilitação, mas ele não tocou no carro antes de receber a habilitação. Porque não adianta, está no propósito sem habilitação, vai dar problema, guarda, vai dar BO. Agora, quando você está habilitado, vai lá. Um profeta habilitado, um evangelista habilitado, um pastor habilitado, um missionário habilitado, irmãos, é como alguém que está começando a dirigir. Às vezes Deus nos dá uma palavra, a gente não discerne, a gente entrega de qualquer jeito, não era bem aquilo que Deus queria, mas a gente vai aprendendo a entregar a palavra de conhecimento, de sabedoria. O evangelista, por conta da cultura familiar, ele evangeliza daquele jeito, mas ele vai pegando a mãe, ele vai entendendo como ele é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Quem está me entendendo aqui, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava ouvindo esses dias a pastora Valnice, e a pastora Valnice Milhomes é uma general da fé da nossa geração, está com 80 e poucos anos, irmãos, parece uma menina de 15 anos, saudável, cheia do fogo do Espírito Santo, a primeira missionária batista no Brasil, que foi enviada como mulher, uma mulher enviada para missões intercultural. Tem um legado extraordinário essa mulher, e ela dizia o seguinte, estou aqui, o Ed está aqui. O Ed, Deus deu um talento para ele tocar teclado, amém? Você concorda com isso? Não é bonito de ver esse homem tocando teclado? A gente não elogia o teclado, a gente elogia o tecladista. A bola em campo, eu espero que não tenha ninguém aqui de olho no celular vendo o jogo do Corinthians e do Palmeiras, em nome de Jesus, senão o seu celular vai queimar, vai pegar fogo aí na tua mão, em nome de Jesus, aleluia. Sai! A bola, ninguém elogia a bola numa jogada linda que alguém que tem uma habilidade incrível no futebol vai lá e marca o gol. Você não elogia a bola, você elogia o jogador. O violinista, você não elogia o violino, ainda que seja o violino do Joshua Bell, seja um Stradivarius de 3,5 milhões de dólares. Ninguém elogia o violino, você elogia o violinista, a habilidade que ele tem. Se nós colocarmos uma luva aqui, tem luva? Alguém tem luva aqui? Alguém tem uma luva? Meu Deus. Betinho, você vai arrumar uma luva para mim? Oh, glória, olha os full time aí funcionando, aleluia. Enquanto ele vem, deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos a bola, irmãos. Nós somos o teclado. Nós somos o violino. Deixa ele tirar o som de você, que é o instrumento, nas mãos de quem sabe tocar. Deixa ele marcar o gol através de você, porque ele sabe fazer. Deixa ele tirar o melhor som. E quando as pessoas forem elogiar, elas não vão elogiar os instrumentos, elas vão dar honra e glória àquele que tirou o som do instrumento. Irmão, essa luva é inanimada. Se a gente jogar ela aqui, ela não se move, ela não serve para nada. Mas se a mão entra na luva, vai entrar. Às vezes nós somos assim com Jesus. Deixa eu te usar, meu filho. Ah, Senhor, é o meu querer. E Ele tem paciência, irmão. Ele tem paciência. Nós somos a luva, que sem a mão não presta para nada, mas com a mão nós tocamos, nós movimentamos, nós fazemos coisas extraordinárias.
Eu quero dizer que você é essa luva, que Jesus, o Espírito de Deus, precisa ser essa mão que vai te mover para onde Ele quiser, vai fazer de você o que Ele quiser, vai fazer você tocar aonde Ele quiser, vai fazer você ir aonde Ele quiser. Deixe o Espírito Santo dentro de você crescer, para que você seja um instrumento usado pelo Senhor. Agora, a honra e a exaltação é daquele que arranca a música, que usa a luva. Então o alvo do propósito, irmãos, guarda isso em nome de Jesus. Se você guardar o que eu vou falar, você já pegou tudo. O alvo do propósito de Deus na sua vida são dois, somente dois: reconciliação e restauração. Deus usa alguém no propósito para reconciliar e para restaurar. Nós vamos começar quarta-feira agora um ministério incrível chamado Reset. Tem muitas pessoas envolvidas com uma bagagem incrível, pessoas de Deus demais. Então, você tem uma compulsão por algo, você tem que estar aqui, porque nós somos uma família, irmão. Não há exposição, há cura, há compartilhar. Então, se você tem uma compulsão em alguma área, se você toma muita Coca-Cola, é viciado em Coca-Cola, você precisa estar aqui. Quarta-feira, 20 horas. Porque tem pessoas que estão aqui, e uns vão ajudar os outros para restauração e reconciliação. Você percebeu que no final de tudo que Jesus faz, o que sobra é reconciliação e restauração? Você percebeu que no final do testemunho de alguém, o que sobra de pé é restauração e reconciliação? Deus entrou no meu casamento, Deus restaurou meu casamento, me reconciliou com a minha esposa. Deus entrou no meu relacionamento com meu filho, estou dando um exemplo, trouxe restauração e trouxe reconciliação. O que você precisa não é nada mais do que restauração e reconciliação. Porque se a cruz te reconciliar e te restaurar, acabou. Você estará satisfeito em Jesus Cristo, e você vai entender que toda coisa a mais é aquilo que a Bíblia diz, as demais coisas que nos são acrescentadas, porque a restauração que só Ele podia fazer e a reconciliação que só Ele podia fazer, Ele fez. Porque nós lemos o texto de Lucas 1,17, porque lá vai dizer: corações dos pais aos filhos. Essa é a prova que o Evangelho restaura a base da sociedade, que é a família. E a gente precisa gritar aos quatro cantos, porque tem um espírito de anticristo aí fora, dizendo que a família não é a base da sociedade. E eu quero declarar aqui: a família é a base da sociedade. Sem a família, a sociedade desaba. Deus fez assim, não tem jeito. A família é a base da sociedade. Então você percebe que o espírito de adoção, o espírito de Elias, o espírito que nós carregamos através do Espírito Santo, ele é reconciliador, porque as bases são colocadas aí. E ele vai falar que vai restaurar os rebeldes à prudência do justo. Meu Deus, um rebelde ser prudente e justo. Eu era esse rebelde, dizia que nunca ia entrar numa igreja evangélica, Nelson. Xingava os crentes, o pessoal só faz barulhos, uma gritaria. Você passa na frente de uma igreja de crentes, só uma gritaria, parece que são tudo doidos. Aí Jesus pega a gente, mais um doido para a turma. Quem aqui falava mal de crente? Seja sincero. Se lascou, Jesus pegou você. Oh glória! Não brinca com Jesus não, irmão. Não brinca com Jesus. Às vezes aparecem uns aqui, olha, eu falo, a igreja da parede preta, ih, meti a boca em vocês, falei tão mal. Mas um dia entrei num culto aqui, irmão, a gente cansa de ouvir isso. Falei mal, ixi, esculachava. E geralmente a gente critica aquilo que a gente não entende, né, irmãos?
Mas aí chega, senta, tal, e é ministrado pelo Espírito Santo. Aí acabou. Não tem o que fazer. Então ele converte os rebeldes à prudência do justo. Foi isso que Jesus fez com você. Nós éramos rebeldes, estávamos longe do Senhor, não queríamos nada a respeito de aliança, mas o Espírito de Deus usou alguém para nos trazer para a aliança. Então o coração rebelde vai tendo contato com as Escrituras, vai sendo banhado pelo amor de Jesus, vai sendo banhado pela comunhão da igreja, vai aprendendo mais do Senhor, e agora vai dando espaço para o Espírito Santo, e passo a passo Jesus vai nos atraindo, e muitas coisas vão sendo derrubadas, muitos sofismas e muitas mentiras vão sendo derrubadas, a ponto de nós olharmos e descobrirmos que estamos sendo transformados por Ele, de dentro para fora. Tem coisas que só Jesus pode fazer. A habilitação serve para transformar a mentalidade insubmissa em sabedoria prática. Põe a mão na tua cabeça. Eu quero declarar sobre a sua vida que a habilitação de Deus sobre você vai servir para transformar uma mentalidade que era insubmissa em sabedoria prática. Porque não adianta ter sabedoria e não praticar. Deus vai te dar sabedoria prática. Pega essa palavra. Você pode celebrar Jesus por causa do que Jesus tem derramado sobre nós. Agora o texto que nós lemos, no final ele vai dizer o seguinte: tudo isso, alguém descobrir o propósito, alguém se dar o coração para Jesus tratar, alguém ser um instrumento de Deus, tudo isso é para preparar um povo habilitado para o Senhor. Zezinho, Deus está te atraindo em maturidade. É o homem de bronze de Ezequiel 47 que está medindo e te atraindo para você entrar mais fundo, entrar mais fundo, entrar mais fundo, e não ficar com as águas nos lombos, mas ficar com as águas sem controle, porque nesse ponto você pode ser instrumento para preparar alguém, habilitar alguém para o Senhor. Quem habilita alguém para o Senhor são outras pessoas que já são maduras na fé e podem ser instrumentos para habilitar outras pessoas para o Senhor. Como arautos, e eu estou terminando, eu quero que você guarde isso. Como arautos, você é um arauto. Fala para quem está do seu lado, você é um arauto. Sabe qual uma das funções de um arauto? Oh, glória. Veio um peso na palavra aqui, meu irmão. Ei. Sabe qual uma das funções de um arauto? O arauto, ele ia na frente do rei, nas estradas, e ele ia declarando e alertando aquele povo que o rei ia passar. Ele ia declarando e alertando a vizinhança, aquela cidade, que o rei ia passar por aquele lugar. Então era para que as pessoas se preparassem, era para que as pessoas se colocassem em posição. Ele ia limpando aquele caminho. Se tivesse obstáculos, pedras, ele ia já limpando, organizando, porque o rei ia passar. Como arautos, irmãos, esse texto é para nós, porque nós estamos aqui exatamente fazendo o que João Batista fez, preparando o caminho para o Senhor. Se Bertioga não tivesse igrejas cristãs de verdade, não só existe a nossa igreja, tem várias igrejas incríveis na nossa cidade, tem homens de Deus que são pastores na nossa cidade, tem pessoas que têm um coração sincero, não estão aqui, estão em outras igrejas, e glória a Deus por isso. Mas você imagina essa cidade sem Cristo? Certamente, irmãos, seria como um mar sem sal, porque tudo desemboca no final no mar. E se o mar não fosse salgado,
ele seria um grande esgoto a céu aberto. Mas porque a água suja chega no mar, é diluído a sujeira. Nós precisamos ser sal do mundo e luz da terra. O mundo precisa. Seus amigos precisam. Seus amigos do trabalho precisam. A sua luz precisa brilhar. Você precisa tocar pessoas com solução. E às vezes não é a solução matemática, é a solução da alma. Às vezes não é a solução, a resolução de um problema, é a solução aqui dentro, que ninguém pode solucionar. Os especialistas não têm a chave, os especialistas não têm a senha, mas apenas um toque do Espírito Santo muda tudo. La torva se vordibi achou que amandarassaio. Da vorda corachevora mandarás. Que o Senhor levante em Bertioga, a partir das nossas famílias, um povo habilitado, um povo preparado, um povo cheio de fome, de paixão, que entende a sua missão e a sua realidade. Um povo cheio do temor do Senhor. É só isso que nós precisamos. Um povo que por causa do temor e da paixão, não falta unção, não falta graça, não falta óleo do Espírito Santo sobre nós. Eu quero te convidar a ficar de pé. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, como um farol que brilha à noite, como ponte. Deus quer te usar como ponte. Deus quer te usar como farol, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. eis aqui a minha vida, Usa-me, Senhor. Fala para alguém do teu lado: vamos nos preparar, vamos nos preparar, vamos nos preparar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lucas capítulo 5, a Bíblia vai dizer que os discípulos estão voltando de uma pescaria frustrada. Não tem peixe, não deu resultado, e eles estão lavando as redes. Em uma ótica, em um prisma, e nós já pregamos sobre esse prisma. Lavar as redes é: pô, hoje não deu certo, eu não consegui, eu tentei e não tive fruto, eu investi e não tive retorno. Mas por um outro prisma, lavar as redes é dizer para Deus: hoje não deu, mas amanhã vai dar, eu vou deixar minha rede pronta. Hoje não peguei nada, mas eu vou deixar minha rede preparada para amanhã. Lavar as redes é deixar o caminho pronto para que amanhã algo que não aconteceu hoje aconteça. Então escute, existem pessoas que estão aqui, que lançaram as redes e não teve resultado. Lançaram as redes e se frustrou. Lançaram as redes e não teve retorno. Então você está em um momento crucial, que você pode, por esse prisma, dizer: ah, não adiantou de nada, ah, quer saber, nem vou amanhã, ah, quer saber, vou desistir disso. Ou você pode, por esse prisma, dizer: obrigado, Senhor, porque eu sei o que fazer,
E eu vou continuar fazendo. Hoje não deu certo, mas amanhã é outro dia. E eu vou tentar de novo. E eu vou tentar de novo. Nós estamos aqui, irmãos. Saia daquele prisma e entra nessa situação. Não murmure porque algo não aconteceu. Agradeça a Deus por não ter acontecido. Não reclame porque o ônibus atrasou. Agradeça a Deus pelo livramento que Ele te deu. Nós não sabemos de quantas coisas somos livres pelo Senhor, sem saber. Naquele grande dia, irmãos, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E para que não haja dúvida, eu penso que a nossa vida será passada em um flash, como num telão. E Deus dizendo: você viu porque não aconteceu isso que você tanto pediu? Porque olha se acontecesse onde você tinha ido parar. Olha se acontecesse o que você tinha se tornado. Olha se acontecesse, se eu respondesse essa oração, Fred, que você fez, olha onde você tinha se metido. Livramentos que nós não enxergamos, mas o céu realizou. Pega na mão de quem está do teu lado agora. Eu quero que você ore. Irmãos, escute isso. Eu quero falar o que eu falei aqui de manhã. Se essa palavra veio para nós, essa igreja, irmãos, nós não temos o costume de fazer série de pregações. Tem igrejas que fazem séries de pregações e nada contra isso. Eu prego em igrejas que falam para mim: olha, isso aqui que você vai falar, é esse texto aqui que você vai pregar. E eu estudo para entregar o melhor dentro daquilo que eles estão pedindo. Mas nós não temos essa cultura. Nada contra quem faz série, mas todos os pregadores que pregam nesse altar sabem disso. Eles ficam na liberdade. Eu não chego e falo: ó, fala mais esse assunto aqui que a igreja está precisando ouvir. Não, nós precisamos acreditar no Espírito Santo. Então todos têm liberdade para fluir, porque o que eu acredito? Eu acredito que se essa palavra veio para nós nessa noite, Deus, sempre que está prestes a realizar algo novo, Ele exige preparação e obediência. Então eu quero declarar pela fé que Deus trouxe essa palavra para nós, porque tem algo para acontecer. Tem algo para Deus realizar na sua vida. Tem algo que está chegando sobre a tua cabeça. E você precisa de duas coisas, porque o resto é com Deus: se preparar e andar em obediência, porque está chegando algo novo para Ele fazer. Então eu quero de mãos dadas que você ore por quem está do teu lado, para que Ele faça a única coisa que Ele precisa fazer: se preparar e andar em obediência. Se preparar e andar em obediência. Ouvir a voz de Deus, acreditar naquilo que não vem de nós, não é por nossa causa, é pelo propósito dele em nós. Escute: o Espírito de Deus em nós, João 14:12, vai fazer você fazer coisas maiores. Jesus disse: porque nele nós temos condições de viver o que nunca viveríamos, de ir aonde nunca iríamos, de experimentar o que nunca experimentaríamos. Comece a orar agora, comece a adorar ao Senhor. Ei!